Olá, sejam bem-vindos, estamos começando o segundo dia do GEDUC, esse evento maravilhoso que reúne a liderança educacional de todo o Brasil, aqui no Promagno em São Paulo. Eu sou Bruno Lira e junto com o trio do BTO estamos no comando do GEDUCast, o podcast da liderança educacional. Ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Uma salva de palma pra mim, que hoje eu tô impossível, bicho. Ele já começou tomando energético logo pela manhã. E para falar em energia lá no alto, aquele que acordou cedo para conhecer o braço. São Paulo, Alan Jones. Bom dia, todo mundo animado aqui, né, bicho? Eu comecei às 4, né, cara? Então eu vou precisar do mesmo energético que você tomou. Mas bom dia para todo mundo, prazer, Danilo, tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por dispor desse tempo para bater um papinho com a gente aqui. Danilo, eu só preciso de cola pro seu sobrenome, você passou a cola 2 vezes no meu toneiro. Danilo Ioneshig. Ioneshig. Nossa, salva de palmas. Ele acertou. Danilo tá aqui representando a Layers. Correto? Gente, o meu inglês tá ficando... É Layers. É Layers. Nossa, conheceu São Paulo, o inglês já veio. Daqui a pouco ele tá na Faria Lima. Ó o Jones chegando. Gente, o Alan Jones chegando na Faria Lima nesse momento. Por favor, senhor Jones. Mãozinha para descer do helicóptero, vem cá. Muito obrigado. Mas vamos começar o bate-papo, porque o assunto aqui é sério. A gente vai falar sobre tecnologia, né? E começamos, Danilo, falando o seguinte: como que a tecnologia pode tirar os gestores educacionais do operacional e devolvê-los ao que realmente importa, que é o aprendizado? Esse é um tema complexo, né? Um tema e bom de se debater, né? A gente vê, acho que 3 períodos na educação diferentes. Um pré-pandemia, durante pandemia e um pós-pandemia. Quando eu olho para esse cenário pré-pandemia, a educação demorou muito a digitalizar. Educação básica, principalmente. A gente ouvia falar de digitalização no ensino superior, mas a educação básica, uma ou outra escola fazendo um processo... Engatinhando na digitalização. Durante a pandemia veio o susto, né? Implanta qualquer coisa, põe para rodar, a escola precisava funcionar, e agora o pós-pandemia é quando as coisas começam a se organizar. E aí o gestor se vê lá hoje com 10, 20, 30 ferramentas, com dados descentralizados, com a informação em diferentes frentes e como ele olha para solucionar esse problema. Olhando para K12, um aluno de K12, em média, ele faz login em 150 plataformas durante a sua trajetória dos 12 anos educacionais. Desculpa, só entender o que é o K12. K12, nosso ensino básico da educação, primeiro ano ali até o final do ensino médio. Okay. Esses 12 anos, hoje um aluno em média, ele faz login, esse estudante, o professor, o pai, em 150 plataformas. Seja para pegar um boleto, seja para acessar uma atividade, seja para subir um trabalho, uma tarefa. Como você, enquanto gestor educacional, acompanhar os dados e os resultados desse aluno com tanta autenticação, com tanto login, como implantar isso, como fazer gestão na ponta. Quantas plataformas eu estou usando que não está tendo engajamento? Como eu controlo o fluxo de caixa? Então todos esses problemas são latentes no dia a dia da escola, do gestor de escola. E é isso que a Layers nasce para fazer. É como trazer uma visibilidade para o gestor, é como trazer acesso unificado e principalmente interoperabilidade de dados para dar a oportunidade desse gestor trabalhar a previsibilidade. Aí eu fico na dúvida do seguinte: a gente tem uma ferramenta robusta e completa que absorve todas as frentes, ou eu tenho aqui um núcleo principal que a Layers faz e integra as que o cara já tem? Porque às vezes o cara tem ali, tem um histórico grande, cara, vai me dar trabalho, eu vou perder histórico de informações, Alan, como é que funciona isso? Cara, eu vou contratar você para vender na Layers. Leu o que a gente faz só na fala. Primeiro ponto, eu não acredito que nenhuma plataforma, não é a Layers ou nenhuma outra que está aqui, vai atender a pluralidade da educação básica brasileira. Ninguém vai conseguir fazer isso. Nem a gente, nem ninguém. Cada escola hoje tem um modelo de ensino, um projeto pedagógico, uma forma de atender um aluno. A BNCC, hoje ela é guia, mas ela não é determinante. Então ela te traz esse guia e a escola tem autonomia para isso. E as plataformas se encaixam de acordo com a realidade de cada escola. Então cabe a Layers ser essa camada de middle, essa camada que conecta as soluções que a escola está. A gente não entra para dizer para a escola, muda tudo o que você está fazendo e migra para Layers. Não é isso. Não acredito nisso. A gente entra no parque tecnológico da escola, respeita
as necessidades e as individualidades dessa escola e integra todas essas plataformas. Essa integração, ela é por meio de APIs que conectam todo o sistema, e aí você consegue absorver todos os dados desse sistema, e aí traz, por exemplo, dashboards para... Porque o que acontece? Na gestão, e aí eu vou te falar que eu adoro a solução de vocês por um motivo. Todas as plataformas hoje, sistemas de ensino, elas não têm um app, elas não têm um programa, elas têm vários para cada uma das ofertas. Então você pega um grande sistema de ensino que tem bilíngue dentro do sistema, então vai ter ali seu app específico, você não sei o que. Aí você vai para o outro, isso só deles, fora que você tem um RP, você tem um CRM. E aí você vai analisar todos esses dados, todos esses dashboards, você sai acessando, porque o aluno é 150, mas o gestor não vai muito diferente disso não. Às vezes você vai olhar ali sua aba, ali do seu browser, do seu navegador, você tá com 10 coisas diferentes, que vai do banco, a performance do aluno, do coordenador, aquela confusão de dashboard. Às vezes você tá analisando o dashboard, você descobre, não, mas o problema financeiro, não, eu tô no dashboard do aluno, calma aí. A gente consegue fazer essa integração também, a gente consegue ter uma inteligência que nos ajuda enquanto gestores a performar melhor, não só conectando, mas melhorando a minha entrega. Como funcionaria essa junção disso tudo? Pegando só um gancho da sua resposta, transformando dados em conhecimento, né? Porque dados tem demais. Dado tem demais. Dado, ele não traz informação nenhuma se ele não tiver tratado e alinhado com as demais coisas. Então, sim, a resposta de saída é exatamente isso que a gente acredita e faz. A gente pega todas as APIs, constrói isso. Para quem está aí em casa acompanhando, APIs são as conexões. É como um sistema conversa com o outro. É essas linhas que conectam aí didaticamente, explicando para quem está nos acompanhando. Seja por API, seja por alimentação via banco, seja por consumo estruturados, porque a gente ainda tem muito software legado na educação. Você tem muito software instalado fisicamente no servidor da escola, então não importa por onde a gente está consumindo esse dado, a gente vai ser essa camada centralizadora que vai analisar esses dados e vai trazer a partir dali informação rica para o tomador de decisão. É dashboard com tempo de chamado, como está o índice de satisfação da família. Aqui eu estou olhando para gestão financeira, pedagógico, lá para o cara que está prospectando. É caro prospectar um aluno. Quando eu olho para o pedagógico, que é o que a gente fala que a escola tem que se preocupar, eu estou trazendo previsibilidade. Ele leu um livro lá numa plataforma digital, ele interpretou o livro, na hora que ele fez a atividade eu consigo cruzar esses dados, eu consigo ter esse tipo de informação trocada, de fato a interoperabilidade entre os sistemas acontecendo. E é aqui onde eu acredito muito nisso. Você pegou um exemplo, Bruno, falando sobre o gestor. Uma curiosidade, a gente atende os grandes sistemas, hoje a gente se integra a eles, inclusive cuida da parte de alguns deles da transação na ponta com a família. Famoso como o aluno compra o material de um determinado sistema. E a gente fazendo a jornada de um tomador de decisão, um dono de escola, um mantenedor, a jornada de compra do material. Ele definiu que seria o material A, da editora A, e que ele usaria aquele determinado produto. Ele tinha 8 plataformas diferentes para fazer o pedido. Porque nenhum ele tinha que pedir os materiais de publicidade. Na outra plataforma ele fazia o pedido inicial. Só que se ele teve mais matrícula, ele precisava do pedido complementar, era outra plataforma. Esse ambiente só tira a atenção do gestor. O cara que podia entrar, subir um número lá, 10 livros complementares, ele precisa lembrar qual é a senha, aonde está aquilo, como ele faz, aonde ele busca. E lá atrás, para a editora, como ela faz a logística disso se essas coisas não estão se conversando, elas não estão conectadas? Então a Layers nasce para olhar para esse cenário. E uma coisa só antes de passar, só uma coisa legal, que é um desafio. A gente, o BTO, dentro das várias frentes que a gente atua, inteligência artificial é uma delas. E o grande desafio hoje, que a gente vê e que logo vai ser superado, é justamente a tecnologia conseguir combinar num espaço todas as tecnologias que estão saindo. Porque hoje, para você acompanhar, por exemplo, o que é lançado de IA, cada plataforma é especialista numa coisa, especialista nisso. Eu acho que às vezes falta essa didática no programador. Cada um quer solucionar um problema.
Só que aí quando você tá na ponta da empresa que precisa dessas soluções, não chega a uma solução. Chega aqui. Às vezes, vários problemas. Aí você, às vezes tem que ter... E hoje é uma realidade da escola. Hoje, na nossa escola, por exemplo, a gente assina 4, 5 IAs diferentes, porque uma faz um vídeo muito bom, a outra faz um áudio muito bom, a outra faz... Ele tá contando quantas IAs a gente já tem. E aí você imagina, cara, como é rico a ideia de vocês, porque vocês solucionaram um problema que não era um problema para aquele cara que quis solucionar a especificidade. Só que como são muitas frentes e muitas especificidades, hoje, cara, a IA, se você parar para pensar, existem algumas empresas que estão tentando juntar, mas ainda não... Mas a entrega é diferente. A entrega é diferente. A entrega é E diferente. aí quando você tem... Pode falar o que for. Ah, não, a gente faz a integração aqui. Em termos mas de AI, aí você... na utilização... Não é. Aí você hoje assina 10 IAs e, cara, de fato, às vezes eu tenho que logar em 10 IAs diferentes. Cara, chega uma hora que você nem lembra mais assim, você tem que botar uma senha só pra tudo. E aí, de repente, vem uma solução dentro da educação. Não sei como vocês estão evoluindo nesse aspecto da IA. Espero que logo você me conte essa novidade, porque hoje é minha dor. Mas só de saber que hoje você tem um super app que consegue conectar tudo isso, Ô, Bruno, já é uma coisa muito, muito top. pensa aí. Escola não vive sem aluno. Primeira coisa. A gente precisa pôr o menino pra dentro. Quantas escolas têm uma equipe de comercial? Se não for os grandes grupos, são pouquíssimas que tem. E aí o cara tem... Agora, fique imaginando quantas escolas, das 44 mil, 42 mil escolas privadas, tem uma área de TI para cuidar das plataformas. Mas é isso. Essa é o que a gente vive. Vamos lá. Na nossa equipe de comercial, hoje a gente faz uma integração, mas... imagina o cara, ele tem que entrar no Google pra ver se alguém mandou uma mensagem no Google. O cara tem que entrar no Instagram pra ver se alguém mandou mensagem no Instagram. Só que aí tem aquela turma que ainda tá no Facebook, que ainda tem que entrar no Facebook pra ver se mandou. Não, mas aí tem o WhatsApp. Não, mas entra no WhatsApp pra ver o que mandou. Tem o TikTok, vai ver o que mandou no TikTok. O cara, pra gerenciar isso tudo, ele gasta a manhã inteira. Canal de Omnichannel, né? Agora, todos os canais de distribuição. Se você já tem a condição de unificar tudo, o sujeito... Ainda tem a TalkMe, ainda tem as outras ferramentas que a gente faz a integração, né? Mas unificar isso só... Eu tô falando só pro comercial. Sim. E a Gente, gente olha vive... a potência que eu ganho pra vender. Exatamente. A gente vive a falsa impressão de que comunicar é o que a escola precisa mandar de informação. Mas comunicar com a família para ela estar satisfeita é também o como ela recebe as outras informações que a gente manda que não são tão visíveis. Então, quando o cara te chama no canal mais simples que ele tem, seja o Instagram, o WhatsApp, aquilo é fácil para ele. Por que a gente vai direcionar ele pro app XYZ? Por que a gente vai direcionar ele pro ambiente? Aqui não, usa lá o outro. Caramba, usa o outro não, o cara já tá ali. Ah, não, agora ele precisa pegar o boleto. A escola depende do pagamento. Gente, uma pessoa que defende muito isso, a gente teve a honra de entrevistar, Gustavo Caetano. Você tem que tirar a tração. Você não pode deixar o cara tracionar, criar mais um processo. Ele brinca, inclusive, ele falando, né, que em Araguari, quando ele era criança nos anos 80, já tinha iFood. Você ligava na pizzaria do seu João entregava. Só que um cara colocou no celular e colocou o seu cartão já registrado, colocou o seu endereço. Então ele tirou o quê? O processo. Então se você tem uma ferramenta que você consegue unificar isso e tornar mais fluido, por que não? É só ganho. É só ganho. Igual você falou, fica mais potente e mais célere o processo. Porque às vezes velocidade perde venda. Exatamente. Velocidade Irmão, perde venda. Timing é tudo. Se perdeu, acabou. E aqui é onde a gente acredita. A gente começa, a partir da comunicação, a conectar todos os atores da educação. Então a Layers, ela entrega uma ferramenta que a escola usa como o principal canal de comunicação, seja ele comunicação enviada, seja a comunicação que a escola precisa, o pai, a família precisa buscar. Então ali tem comunicados, atendimentos, toda a parte de agenda do estudante, mas também no mesmo local tem a parte de boletos. Danilo, mas vocês fazem financeiro? Claro que não, o RP faz isso muito melhor do que eu. Então hoje eu me integro aos 30 maiores RPs do Brasil e dou acesso dentro do mesmo app ao RP. Anota, tá ali dentro. O professor tá no transporte subindo uma atividade, registrando no calendário. Ele não precisa lembrar onde tá. Ele entra na Layers, acessa o app lá dentro e faz tudo isso. E nada disso é Layers. Todo esse restante é
acesso lá direto no... Eu não sei no se RP. eu não sei se vocês, talvez seja uma interpretação equivocada, mas a ideia do nome layers é a ideia de camadas. Então são camadas onde você faz a integração num todo. Essa é a proposta do nome? Exatamente essa a proposta. A gente veio eu e meu sócio fundador, a gente veio do mundo da Lego e os bloquinhos de Lego se encaixam. Então a gente usou o conceito de layers para construir as camadas de encaixe. Cada um monta a sua layer. E não é só isso. A riqueza, eu acho, porque a minha função aqui é sempre refletir. Quando você tem o método cartesiano, que é justamente você decompor para compreender, compreender para reorganizar. Então, acho que a solução de vocês, ela justamente permite que você tenha várias soluções, você entende essas várias soluções, organiza e gera inteligência. Porque eu acho que a maior complexidade, eu vou te falar enquanto gestor administrativo, é você ter várias soluções que consiga te trazer inteligência para melhorar a sua performance. Porque eu não contrato um app, eu não contrato uma solução para que ela só faça o processo. Gente, o Excel fazia o processo muito bem. Mas por que o Excel é superado por várias outras ferramentas? Porque dentro do processo de automação, eu tenho uma riqueza de fluxos de dados que converge e gera uma inteligência. E saber que eu consigo, junto da ler, pegar esses vários agentes que eu tenho, combiná-los e ter uma inteligência, isso para o gestor é de uma riqueza tremenda. É isso aí. Muito bem. Ótima reflexão. Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio do GeduCast, trazendo aqui mais um parceiro do Geduc, que está aqui nesse lindo espaço de exposição, apresentando muitas soluções para você, líder educacional, levar para a sua escola e melhorar o seu processo. Siga as redes sociais do Geduc, o Geduc Oficial, e também o @Humus Consultoria, que é quem está por trás nos bastidores desse belíssimo evento. Mais uma vez, fique com Deus, obrigado, lembre sempre, o BTO tá on. Valeu!